Bom, tá conosco Pedro Halal, que é epidemiologista, professor, ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O nosso ouvinte possivelmente já se deparou no noticiário recente com o nome do Pedro. O Pedro recentemente recebeu um telefonema, né? Era de um fiscal da Controladoria Geral da União, que estava informando o professor que ele era alvo de um processo movido pelo órgão em função do conteúdo de uma live que aconteceu lá atrás, no dia 7 de janeiro. E nessa live ele teria, aspas, proferido manifestação desrespeitosa e de desapreço direcionada ao presidente da República, quando se pronunciava como reitor da Universidade Federal de Pelotas. E aí, por um e-mail, Pedro soube que, no pior cenário, ele poderia, inclusive, ser demitido da faculdade, enquadrado no artigo 117 da Lei 8.112, que rege a conduta de servidores públicos. Ou seja, o Pedro estava sendo perseguido porque ousou criticar o presidente numa live. A gente falou bastante desse assunto na semana passada. Pedro, obrigado pela participação, doutor, aqui na Band News FM. Queria que o senhor contasse o que mudou na sua vida desde então e como é que o senhor vê o fato de estar sendo citado por uma opinião. Bom dia. Olha, em primeiro lugar, muito bom dia para toda essa audiência maravilhosa também da Band News. Dizer que é uma satisfação estar aqui conversando com vocês mais uma vez. A maioria das vezes nós conversamos sobre a pandemia ao longo desses mais de 12 meses agora. E nesse momento estou conversando sobre um tema que é mais afeito ao dia a dia de vocês, né? O tema da liberdade de expressão, o termo de tentativa de intimidação da mídia, etc. Na verdade, eu acho que foi muito bem relatado o caso. Esse caso foi aberto, a denúncia foi feita por um deputado bolsonarista aqui do estado, deputado Alcíbio Nunes, e a denúncia tentava... Conhecido como Bibo Nunes, né, doutor? Bibo Nunes, ele é do eu não costumo tratar por apelido pessoas com as quais eu não me relaciono, então eu vi lá o nome, Perfeito. É deputado Alcíbio, eu prefiro chamar pelo nome. E o que acontece é o seguinte, o processo, como tu muito bem disseste, ele buscava a minha demissão. A Controladoria Geral da União teve que preliminarmente mostrar que não tinha nenhuma falta funcional que justificasse nem demissão, nem suspensão, que são as penas mais graves. Mas então, com aquele artigo que ficou famoso no Brasil inteiro, tratar as pessoas com apreço ou desapreço no ambiente da repartição, a CGU me disse que eu poderia, em tese, ser enquadrado naquele artigo e sofrer uma advertência. Claro que eu poderia ter deixado o processo correr e me defendido por dentro do processo para mostrar que não tinha cometido nenhuma falta funcional, ou então eu poderia fazer o que fiz, assinar um termo de ajustamento e arquivar imediatamente o processo. Tendo em vista o momento que a gente vive, tudo que está acontecendo, achei por bem assinar o TAC e, obviamente, o tiro saiu pela culatra, né? Porque, não sei, a repercussão que o caso ganhou negativa foi muito grande. Então, tenho certeza que se o governo federal pudesse voltar atrás e recomendar ao deputado Alcíbio que não fizesse aquela denúncia, o governo faria, porque a exposição ao que foi exposto o governo federal em decorrência dessa tentativa frustrada de me silenciar foi muito grande. O senhor nessa live disse as palavras, o senhor é desprezível, se referindo ao presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaristas, em geral, são defensores do Escola Sem Partido e acham que no ambiente universitário não cabe esse tipo de declaração a respeito de autoridades. Como é que o senhor vê essa argumentação e o senhor repetiria essas palavras hoje? Não, olha só, eu acho que aí a gente tem que separar bem as coisas. A primeira é o seguinte, é lembrar o contexto em que estava aquela live. A live era o primeiro momento após a não nomeação do reitor que tinha sido escolhido pela UFPEL. Mas para não fugir da pergunta, se eu repetiria as palavras, eu não repetiria as palavras da mesma forma. Porque eu acho que manifestar que o governo é desprezível, que o Ministério da Saúde é incompetente, e todas essas manifestações que naturalmente têm que ser feitas pelo momento que a gente vive é natural. Mas no momento de falar especificamente em direção a uma pessoa, eu hoje não faria exatamente igual. Então, acho que essa é uma questão importante de dizer. Por outro lado,
A questão do, olha, pode falar de política ou não falar de política na universidade? Olha, em primeiro lugar, eu não estava falando de política partidária, eu estava analisando uma decisão do governo federal de não respeitar o resultado da eleição da universidade. Então ali não tem nada a ver com PSDB, PT, PSL, PSB, nada, não tem nada de política partidária naquela manifestação. A universidade, o STF definiu por unanimidade, é um lugar onde a gente trata dos temas com liberdade de expressão, inclusive de temas relacionados com política. Então, certamente que eu seguirei falando sobre política, seguirei analisando ações do governo federal, especialmente na minha área, que é a área da saúde, mas eu não falaria exatamente com as mesmas palavras dessa questão de individualizar a crítica. Acho que nesse sentido... O senhor estava tratando da sua área de atuação, na qual o senhor é um especialista, aliás, um dos mais respeitados do Brasil, e estava fazendo uma avaliação dentro daquilo que o senhor entende, né? Me parece que, por mais que o senhor tenha usado palavras num tom agressivo, num tom personalista, que poderia ter sido evitado, é uma avaliação profissional de uma situação muito particular. Tá conosco o doutor Pedro Allau, Sheila e Carla. Doutor Pedro, bom dia. Eu queria ouvi-lo como epidemiologista para falar, inclusive, sobre esse estudo. O senhor é coordenador desse, que é o principal estudo sobre o coronavírus, sobre a Covid-19. Já temos mais de um ano dessa pandemia no Brasil, chegada de novas cepas. E o senhor fala exatamente do sul do país. A gente tem acompanhado a situação dramática no sul do país, Santa Catarina, o próprio Rio Grande do Sul também. O que o senhor tem de mais importante até aqui e se já há algo mais conclusivo a respeito deste estudo, passado o ano da pandemia, e para onde a gente aponta agora ao longo desse mês de março? Olha, na verdade, assim, o EpiCovid, ele é uma fonte de informação sobre o estágio da pandemia. E ele identifica, como não poderia ser diferente, esse momento gravíssimo que a gente vive hoje. A grande questão é que nós estamos vivendo uma tempestade perfeita em favor do vírus. A gente tem a nova variante, a P1, que é muito mais transmissível do que o vírus original. A gente teve aí festas de final de ano, verão, carnaval, com muita aglomeração. E a gente tem uma velocidade da campanha de vacinação muito baixa. Essa combinação de fatores faz com que a gente esteja com esse caldeirão que está fervendo e prestes a explodir. Em alguns lugares já explodiu, infelizmente, não tem nem leito. Então, assim, a questão central para quem nos ouve, para quem nos assiste, é o seguinte: como é que a gente para isso? O que é o equivalente a baixar o fogo se a gente estivesse cozinhando? E é uma combinação de dois fatores. Todos os lugares do mundo que fizeram isso deu certo. A gente precisa acelerar a campanha de vacinação e a gente precisa restringir a circulação do vírus urgentemente. Até porque o vírus tem uma coisa que é ovo e galinha, a história do ovo ou da galinha com as variantes. Assim como a variante causa mais circulação do vírus, quanto mais circular o vírus, mais variante cria. Então vira uma bola de neve. Então agora é hora de restringir a circulação de pessoas, evitar aglomerações a qualquer custo e acelerar a campanha de vacinação. Eu fiquei muito empolgado na semana passada com essas notícias de que os estados e municípios vão poder comprar suas próprias vacinas. Porque se a gente fosse depender do Ministério da Saúde atual, talvez a campanha de vacinação no Brasil fosse a única do mundo que demoraria 2, 3 anos. Pois é justamente essa a minha pergunta, doutor Pedro. Ficamos muito animados quando tivemos a aprovação pela Anvisa aqui da utilização do uso emergencial das vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil, o início dessa vacinação para os mais idosos. Mas aí, na semana passada, eu conversei com uma pós-graduanda em saúde pública e ela me disse que a vacinação para as faixas ali em torno dos 50, 40, 30 anos, ela deve se dar só no fim do ano ou no ano que vem. Aí baixa um pouco a esperança. Queria saber do senhor com relação a essa expectativa sobre a vacinação para essas faixas, da idade produtiva, né, de quem está na rua trabalhando, e também sobre o efeito dessa vacinação para a imunização da população de uma forma geral. A gente pode esperar isso para quando? Olha, então vamos dividir em duas partes essa resposta. A primeira parte é o seguinte: a gente tem que ser muito... Às vezes quando a gente comunica, e nós pesquisadores temos essa mania, a gente comunica numa linguagem que a gente costuma falar entre nós e não com quem está nos ouvindo. Então, com quem está nos ouvindo?
O Brasil tem que fazer no mínimo 1 milhão de vacinas por dia. Idealmente 2 milhões de vacinas por dia, que é o que os Estados Unidos está fazendo. O Brasil está fazendo isso por semana. Então nós estamos num ritmo 7 vezes, no mínimo, menor do que deveríamos estar. Então, assim, primeiro, para entender quando a gente fala que está a passo de tartaruga, é por isso. Nós temos capacidade e estamos vacinando muito menos do que deveríamos, porque o Ministério da Saúde e o governo federal não foram hábeis para fazer a compra das vacinas. Está faltando vacina no país. Foi por isso que o presidente ficou tão desesperado quando perguntaram das vacinas e, inclusive, disse que as pessoas perguntassem para as suas próprias mães, uma coisa lá meio desrespeitosa, que talvez envolva aí manifestação de apreço ou desapreço, como aconteceu comigo, mas aí é um pouco de uma ironia, né? Agora, a vacinação, se continuar nesse ritmo, é isso. Só vai chegar nos jovens, eu tenho 40 anos de idade, só vai chegar em mim lá pelo final do ano ou começo do ano que vem. E aí, o vírus vai seguir circulando. A gente já aprendeu com o exemplo de Israel, da Escócia e até dos Estados Unidos, que mesmo sem chegar no tal 70%, que é aquele nosso número mágico, mas quando aumenta de 20%, perto de 20%, já começa a ter alguma redução nos números. Então o que o Brasil precisa é chegar logo nesses 20%, 30%, 40% acelerando a campanha. Eu acho que... Perdão, é que nosso tempo está totalmente esgotado, mas eu não quero deixar de perguntar para o senhor. O senhor é epidemiologista, conhece a nossa capacidade instalada de vacinação. A gente não está vacinando porque não tem vacina, porque o governo não foi lá e comprou. Houvesse essa vacina à disposição, uma carga infinita de vacinas, quantas pessoas o Brasil conseguiria vacinar por dia? 2 milhões. O Brasil tem capacidade de vacinar 2 milhões por dia, e com 2 milhões por dia a gente vacinaria toda a população brasileira em 200 dias. Toda a população que pode, sem contar as crianças. Em 200 dias a gente acabava com a pandemia definitivamente. Então o problema não é o sistema de saúde, o problema é quem não compra vacina. E quem diz que vacina não funciona e agora está mudando de ideia. Dr. Pedro Allau, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Bom trabalho para o senhor. Obrigado, gente. Parabéns a todas as mulheres que fazem esse mundo muito melhor. Obrigada, bom dia. Dr. Pedro.